derrota duríssima e a pior da era Abel Ferreira. Tem também algumas saídas sendo costurada nos bastidores e um jogador oferecido ao Palmeiras que estuda sua contratação, tá certo? Tudo isso e muito mais tu acompanha hoje no Palmeiras em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a derrota do Palmeiras, a pichação nos muros do Allianz Parque, né, e Leila Pereira prometendo, né, ir até a justiça. Mas antes, dá um like, curte o conteúdo, comenta aqui embaixo de onde você acompanha o Palmeiras em Campo, né, porque isso ajuda demais o canal a seguir firme, tá? Bom, pessoal, começando por um assunto bem delicado, tá? O Palmeiras decidiu reagir de forma pesada depois das pichações no muro do Allianz Parque, que aconteceram algumas horas depois da goleada por 4-0, né, diante do Novo Horizontino. Um ponto muito claro, tá? Crítica é uma coisa, vandalismo, difamação é outra, totalmente diferente, tá? O clube entende que o que rolou ali foi algo que passou dos limites, né, do cobrar um desempenho da equipe e entrou numa linha de ataque direto, né, à instituição do Palmeiras, né, ao patrimônio do clube. Por isso já iniciou o procedimento para levar, né, o caso às autoridades, tá? Segundo informações, os responsáveis foram detidos pela Polícia Militar e o Palmeiras já trabalha junto, né, com as mesmas autoridades para identificar todos os envolvidos, fazer boletim de ocorrência e formalizar medidas, processos, enfim, tá? Detalhe que dá peso simbólico, tá? As mensagens apareceram na região da Rua Palestra Itália, um dos pontos mais tradicionais da concentração de torcida antes mesmo dos jogos, ou seja, não foi aleatório, foi escolhido ali estrategicamente para aparecer, né, para todos os torcedores que passam por ali. As frases tinham um tom bem agressivo e miravam principalmente a Leila Pereira e o Abel, tá? Além de críticas pesadas ao time, justo depois da primeira derrota do ano, que interrompeu um início bom do Palmeiras com 3 vitórias seguidas, tá? Minha opinião, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo, mas na minha opinião, cara, o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, ok? Perdeu feio aí, vai minha opinião, perdeu feio pro Novo Horizontino, né? 4-0, direito a chapéu, o time não se encontrou em campo. Mas, poxa, será que era já motivo de tanta cobrança assim? Ok, o Palmeiras está um pouco devagar em trazer reforços, mas o Palmeiras tem um elenco muito competitivo, tem que trazer sim peças pontuais, um novo volante, inclusive. Mas no fim do vídeo vou falar sobre o volante, então fica aqui comigo, tá? Tem bastante coisa ainda para sim melhorar, mas eu acho que a crítica passou do tom, tá? Eu acho que já não era motivo de uma manifestação tão forte quanto essa, como venceu, né? Foram 3 vitórias, inclusive uma sobre o Santos. Eu acho que o Palmeiras começa bem o ano, tá? Esta goleada, né, dói, né? Óbvio que dói, porque a gente se sente humilhado, mas acredito que foi fora do tom e fora do momento. Mas quero a tua opinião, torcedor. O que tu achou da derrota, dos protestos? Acha que passou do tom? Acha que não? A opinião da torcida aqui conta demais, tá? Bom, pra gente dar sequência ao nosso vídeo, vamos começar falando de saídas, tá? Temos 2 saídas pra gente tá comentando aqui no canal. Vamos pro mercado da bola, então, porque o nome de Rafael Veiga volta ao radar forte lá fora. Segundo a ESPN do México, o América do México tá monitorando a situação e avalia investir ainda nesta janela no camisa 10 aí do Palmeiras, tá? E o Verdão já deixou bem claro qual é o papo. Para sentar e conversar, o valor tem que vir na casa dos 10 milhões de dólares, ou seja, né, 53 milhões de reais. Isso nos dá indício de que o Palmeiras sim ainda avalia a Veiga muito bem no mercado da bola, apesar de 2 temporadas já bem abaixo, tá? Bom, atenção, tá? Não tem proposta oficial na mesa até agora, nem o staff do Veiga foi procurado formalmente, então por enquanto é aquele interesse. O América do México veio, deu uma sondada, tentou entender, mas ainda não tem nada formalizado aí em papéis, tá? E o Veiga aparece sim numa lista de desejos, né, do técnico André Jardine, brasileiro, que quer um meia, camisa 10, com chegada na área e poder de decisão. E aí, convenhamos, o Veiga encaixa exatamente nesse perfil. O Veiga é um jogador muito decisivo, embora sim esteja
abaixo nos últimos tempos, abaixo nas últimas temporadas, ele ainda entrega, assim, bastante coisa, tá? Bom, nos bastidores, o América cogita, né, então, oferecer esses 10 milhões limpos pro Palmeiras, né? O que é justamente o que o Verdão pede, mas, como eu falei, não temos ainda uma confirmação de que se vai virar proposta ou não. E, cara, temos que aguardar, então, novas informações. O interesse é real, existe sondagens de mercado e já existe um valor. Então, pode ser que o Veiga, né, siga nessa barca de atletas a deixarem o clube nos próximos dias. Uma pena, acho o Veiga grande jogador, grande ídolo, mas a verdade é que o Abel não utiliza mais tanto assim o Rafael Veiga no seu atual esquema de jogo, e isso deve culminar sim numa eminente saída do jogador, que recebe um altíssimo salário. A gente sabe que informações recentes dão conta de que o Palmeiras só não contratou mais jogadores, pois busca aliviar o plantel, folha, elenco, né, que tem aqui atualmente. Mas comenta aí, o Veiga, tu acha que realmente deve deixar o Palmeiras ou tu acredita que ele teria ainda espaço no Verdão? Já comenta aqui, eu sou Alviverde, que eu vou saber que tu tá ligadinho no Palmeiras em campo e tá ligado aí com o Verdão. Bom, seguindo nessa linha de saídas do clube, temos outro jogador que foi, a princípio, vendido já, tá? Bom, o Palmeiras encaminhou a venda do Facundo Torres pro Austin, time que pertence à Major League Soccer lá dos Estados Unidos. O negócio gira em torno de 9,5 milhões de dólares, cerca de 51 milhões de reais. E aí vem um ponto que a torcida criticou, tá? Um valor abaixo dos 72 milhões que o Palmeiras pagou ano passado pelo Facundo, tá? Mas segundo o Tom Borghi, a venda tá concluída, faltando apenas algumas liberações de vistos para ele viajar e ser anunciado, né, de forma oficial na Major League Soccer pelo Austin, tá certo? Agora vamos ser justos, tá? A passagem do Facundo não correspondeu ao que se esperava, não se firmou como titular, não entregou o melhor futebol e acabou entrando naquele pacote que o torcedor já identifica de longe. Contratação pesada, com grife, uma boa expectativa e um retorno abaixo. Então, o jogador obviamente se desvalorizou nessa temporada que estava aqui no Palmeiras, até foi titular por um tempo, fez um bom Mundial de Clubes, fez seus gols ali, mas de uma forma geral, né, não correspondeu à expectativa aqui no Verdão e agora está sendo repassado com o Palmeiras sofrendo um prejuízo de 21 milhões de reais mais ou menos, mais os salários que pagava ao jogador, né? Prejuízo confirmado, mas pelo menos o Verdão recupera parte do que investiu no atleta, tá? Bom, pessoal, ponto positivo, desincha o elenco, Palmeiras assim, liberando o Facundo, pode trazer um outro jogador estrangeiro para ocupar seu lugar, com o próprio valor que vai receber aí do Facundo, então tem pontos positivos, tá? Mas comenta aí a tua opinião, tu acreditava no Facundo Torres? Acha que ele poderia dar um retorno positivo ainda ao Palmeiras? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber o que tu tem a dizer, tá certo? Bom, e pra gente finalizar o vídeo, vamos falar de mercado da bola, mas pro lado de chegadas ao Palmeiras. Quem pode estar chegando? Será que tem jogador de fato próximo de ser anunciado ao Verdão? Bom, algumas novidades, tá? O volante Jefferson Lerma, do Crystal Palace, né, e figura constante na seleção colombiana por meio de intermediários, foi oferecido ao Palmeiras, tá? A diretoria ainda não abriu negociações de formas oficiais, por enquanto o nome segue em avaliação interna e tem motivo. O Palmeiras segue monitorando o mercado atrás de reforços, mas também quer observar o rendimento do Luiz Pacheco, volante da base, antes de avançar por de fato um jogador caro para esta posição, tá? Então o contexto é o seguinte: a busca por um volante tem ganhado força após a saída do Donibal Moreno ao River Plate, tá? E hoje o elenco tem o Emiliano Martinez, que até o momento não se firmou de fato, o Luiz Pacheco da base e o recém-chegado Marlon Freitas para o setor. E o Lerma chegaria como uma quarta opção, tá? Teoricamente, né, um nome de peso e com experiência que o Palmeiras procura. Lerma tem contrato válido com o Crystal Palace até junho de 26, tá? Justamente no fim da temporada europeia, e poderia assinar um pré-acordo com o Verdão, tá? Do lado do staff, seus representantes, existe uma boa vontade, né, de mudar para o futebol
Sul-Americana. E aí, obviamente, surge o nome do Palmeiras, porque para mim hoje é a maior potência aí do futebol americano. Sul-Americana, aliás, tá? Sobre a carreira, ele vem de uma sequência longa no futebol inglês, com passagens por clube como Levante, na Espanha, tá? Mas aí foi pro Bournemouth, da Inglaterra, e agora Crystal Palace, né? Com um histórico de mais de 30 jogos por temporada. Ou seja, é um jogador que atua bastante em alto nível lá na Europa. Suas principais características são marcação, vigor, intensidade, né? Aquele jogador que se dedica dentro de campo. Eu acho que é o nome que falta hoje ao Palmeiras, tá? Eu acho que falta aquele volante que pega, que vai, que conduz a bola, que corre, que marca, sabe? Eu acho que falta um pouco disso já há algum tempo aqui no nosso querido Alviverde. Mas, por enquanto, é só um oferecimento, não tem um negócio de fato concreto, mas quero a tua opinião, torcedor. Te serve ou não te serve? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Por hoje é só, Palmeiras em Campo tá chegando no fim e a qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Verdão aqui no YouTube. Um forte abraço, valeu, falou e até mais.